Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Vamos aqui começar um curso de Candlesticks mais avançado sobre cada padrão e características e setups sobre cada padrão. Então tem uma infinidade, infinitos vídeos que eu posso fazer sobre isso, são muito conhecimento que eu obtive, muitas descobertas sobre Candlesticks. Realmente eu tenho um conhecimento hiper profundo de Candlesticks, tá? Vamos falar hoje sobre o Hammer, Takuri ou martelo de alta ou martelo de compra. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, deixe o seu comentário. Se inscreva no meu canal alternativo, se você estiver no meu canal principal, porque o YouTube gosta mais dele, recomenda mais ele, etc. E vamos aqui então ao padrão altista Hammer, tá? Então, primeiramente, né, a descrição do Hammer. Tá? Primeiro, você tem o primeiro vídeo aí da playlist e do site, o primeiro link, que é o curso de Candlestick completo. Ali tem a descrição de Candlestick, fala tudo sobre o que você precisa saber sobre Candlestick. Você tem que ir naquele primeiro vídeo para entender esse, caso você seja iniciante leigo, tá? Então vamos aqui, eu estou aqui com um gráfico, tá? Estou aqui com um gráfico do SDCAD. Esse treinamento ele serve para qualquer gráfico de Candlestick de qualquer mercado. Então, esse padrão e as técnicas envolvendo este padrão se aplica a qualquer outro mercado, mercado de Bitcoin, mercado de ações. Então, tudo que eu falar aqui com o gráfico do SDCAD se aplica à Bolsa de Valores, a Mini Futuro, a Dow Jones, o que você quiser. Basta ter liquidez, basta ter o gráfico de Candlestick com liquidez, preferencialmente, para você identificar todas essas técnicas que eu estarei ensinando aqui. Tá? Então, o Hammer, né? O Hammer ele se caracteriza por ter um valor máximo, né, igual ao fechamento preferencialmente, tá? Então o Hammer mais forte, daí existe aquela característica do Hammer mais forte, né? O Hammer mais forte, né, você tem o candle, né, a abertura aqui, fechamento aqui, né? Então você tem o valor máximo e o valor mínimo dentro do período do candlestick, período de 5 minutos, período semanal, etc. Então, o Hammer mais forte é quando, o clássico mesmo, o super clássico, é quando a sombra superior à máxima coincide com o fechamento. No caso de um Hammer positivo. Daí existe o Hammer negativo. Ele vale menos do que o Hammer positivo. Né? Uma psicologia de fechamento. Então, abriu aqui e fechou negativo. Né? Mas daí tem a característica da sombra ser maior, 3, 5 vezes maior do que o corpo, então é um Hammer também, só que negativo. O martelo negativo vale menos, o martelo positivo é muito mais forte, né? Eu explicarei ao longo aqui dessa aula por isso, tá? Mas, né, o fechamento, né, ele pode fazer um valor maior e ele tem sombra pequena em relação ao fechamento, é isso aqui que eu estou falando, né? Então, também é um martelo, porque você tem que entender o seguinte, pessoal. Às vezes, as pessoas não entendem que existem variáveis do mesmo padrão de Candlestick que tem valor de probabilidade equivalente para uma certa direção e força. Então, lá no livrinho de Candlestick, o cara olha, ele quer procurar o padrão igualzinho do candle que aparece no livro, igual no mercado. Isso nunca vai acontecer, ou se acontecer é muito raro. Então, você tem que entender a psicologia da formação de candle para determinar que uma certa variável de formação de candle tem a mesma equivalência psicológica do que o clássico. Por isso que a maioria não sabe usar Candlestick, eu já sei. Né? Eu sei diversas variáveis sobre vários tipos de Candlesticks. Para todos os Candlesticks eu consigo identificar variáveis que têm o mesmo valor equivalente ou valor parcial, você também tem que levar em consideração, pode ter um valor parcial, né? Então, olha só. Né, tem essa sombrinha pequena, e também tem a versão negativa do martelo, tá? E daí você tem a outra característica aqui do martelo, né? O valor mínimo, né, que é o que é o valor mínimo? É isso aqui, a sombra, né? Você tem abertura, fechamento, aqui, né? Tem o valor máximo e aqui é o valor mínimo, né?
O valor mínimo, todavia, tem que ser de 2,5 a 3 vezes maior que o corpo. Então, da distância do corpo, o corpo é caracterizado pelo quê? A abertura e o fechamento. O tamanho dessa sombra inferior tem que ser de 2,5 a 3 vezes superior. Também poderemos ter se eu tiver, por exemplo, 2 vezes maior só, também é um martelo. Só que ele tem menos intensidade, porque ele foge da regra de 2,5 a 3 vezes maior do que o corpo. Tá? Quanto maior for a sombra em relação ao corpo, mais forte é o padrão. Então tem um martelo aqui, por exemplo. Né? A sombra é 3 vezes maior, forte. Se for 5 vezes maior, muito mais forte. Se for 10 vezes maior, muito mais forte. Quanto maior a sombra, mais forte é o martelo. Tem aqueles martelaços que a sombra é 10 vezes, 20 vezes maior do que o corpo. Isso é muito forte. É uma pressão de compra extrema. Daí, dependendo do padrão, do contexto que o mercado se encontra, você terá uma indicação de operacional para tomar medidas operacionais que vão ter mais, digamos, agressividade. Quanto maior a sombra, mais agressividade para comprar ou para sair da operação, etc. Tá? Então a gente tem essa situação aqui. Tá? A psicologia do padrão explicado. Então, o que acontece? Por que as pessoas não conseguem, do livro, identificar uma variável do padrão? Porque livro é clássico. Mercado é caótico. O clássico, o valor clássico, ele é um valor ali padrão para você identificar variáveis. Sempre você vai identificar variáveis porque no mercado caótico você não vai ter a repetição perfeita do que está no livro. Por isso que todo mundo se lasca, se ferra, tentando operar candlesticks, tentando desenvolver setups de candlesticks. Isso é muito mais complexo do que você imagina. Como eu tenho 16 anos de mercado hoje, aí em final de 2022, então eu tenho uma habilidade extrema com candlesticks absurdas. As pessoas que veem minhas análises sabem disso, né? Modéstia à parte, mas é absurda a minha habilidade com candlesticks. Eu sei os candlesticks de cabeça, todos, e sei identificar as variáveis em segundos. Eu olho, eu já sei a variável que uma pessoa leiga e até uma pessoa avançada, talvez ela não conseguiria identificar, né? Talvez ela não conseguiria identificar, porque requer muito tempo ali de experiência para conseguir isso, tá? Modéstia à parte, mas isso é um fato, então tem que falar, não é que eu sou nenhum deus aqui dos candlesticks, tá? Mas é muita experiência, então tenho essa habilidade mesmo. Então você tem que entender essa psicologia. Vamos então para a descrição psicológica. Como o mercado fez uma queda gigante, então veja bem. O mercado abriu, né? E daí ele, dentro do período de 5 minutos ou do semanal, ele pode começar abrindo. Daí é o seguinte, veja só o poder de análise que tem quando você entende a psicologia. Quando você tem essa aula, aulas como essa aqui, você não vai ver nem em curso pago aí que cobram 5, 10 mil e o curso, né? O cara não sabe essas coisas que eu vou falar aqui, tá? E eu ensino de graça por quê? Porque não adianta você saber tudo isso aqui. Você tem que saber muito mais, é muito mais complexo ganhar dinheiro no mercado. Então eu ensino de graça para ajudar as pessoas e só tenho a ganhar com isso, tá? Então, por exemplo, o mercado, ele abriu aqui, né? Se ele começou a formar o martelo, e o martelo, vou ter que colocar de azul aqui, tá? Por causa da cor aqui do... Então ele começou, deixa eu voltar aqui. Ele começou aqui, né, o mercado. Peraí. Ele começou aqui, abriu aqui. Daí o que ele faz? Ele começa na alta. Ele fica positivo. Então, ao longo do dia, ele ficou positivo. Daí depois ele voltou, chegou a fazer uma máxima aqui, continua sendo martelo, se a máxima for pequena, só que depois, durante o período, ele cai. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Abriu aqui e fez essa queda gigante. Daí, o que aconteceu? Vou colocar de vermelho aqui. Ele fez vermelho aqui, né? Fez essa queda gigante, tá? Então, quer dizer, eu tenho aqui uma sombra razoavelmente grande e um corpo grande, uma Marubozu.
Daí, ao longo do dia, a pressão compradora faz o preço voltar. Né? Então, faz o preço voltar. Daí, o que acontece? Toda essa zona vermelha aqui, né, de negativo, volta para o preço que abriu e volta a ficar positivo e fecha assim. Isso aqui, você tem que verificar também no padrão, durante o período, ou seja, semanal, durante a semana, durante o período de 5 minutos, o período que você for operar do gráfico. Você tem que, se fez isso aqui, é um poder de compra ou martelo positivo, o hammer, né? Se for positivo, principalmente se for positivo, se for negativo tem menos força, com essa característica. Mas se o comportamento foi esse durante o período, ele tem mais força. Então, a probabilidade do padrão martelo vai aumentar se esse comportamento durante o período ele foi estabelecido. Né? Porque fez um movimento de queda absurdo e depois ele foi devolvido a queda pela pressão compradora, então neutralizada a vendedora pela pressão compradora, e daí fechou o martelo, indicando uma força significativa. Tá? Agora, digamos que o mercado ele abre aqui, né? Daí ele começa a caindo. Começou a cair aqui, vou colocar de vermelho, né? Ele abriu aqui. Daí depois, durante esse período semanal, seja lá qual for, ele, né, voltou, tudo isso que está em vermelho aqui, né? Ele voltou tudo, formando uma sombra, né? E daí fechou positivo. E daí ainda fez uma maximazinha depois, mas depois voltou para o preço de fechamento aqui. Isso aqui é mais forte do que o primeiro comportamento. Né? Aliás, isso aqui é forte, perdão. Isso aqui é um padrão forte. Uma psicologia de força significativa, porque abriu e já desabou. E logo depois de desabar, né, o mercado comprador fez o preço subir. Né, ele fez o preço subir. Só que o primeiro padrão, o primeiro comportamento do qual terminou nesse padrão martelo positivo foi mais forte ainda a pressão compradora. Por quê? Porque o mercado ele abriu, né? Ele abriu, bombou, né? Só que depois ele desfez isso aqui. A pressão vendedora arrebentou a pressão compradora e fez o mercado, né? Fez essa sombrinha aqui e ao longo do período fez o desabamento. Aí depois disso, né? Esse aqui é a primeira condição, a segunda condição, daí na terceira condição aqui, daí voltou a pressão compradora, ou seja, a pressão compradora ela perdeu a moral porque ela estava positiva e a pressão vendedora assustou e derrubou o mercado, mas a pressão compradora se recuperou e aniquilou a pressão vendedora, formando essa sombra gigante, mostrando o poder da força compradora mesmo depois de ter perdido a moral. Já nesse primeiro caso, claro que perder a moral, essas coisas são termos aí mais para, digamos assim, figurar a situação para melhor entendimento, tá? E nesse caso aqui, nesse segundo caso, abriu, já começou desabando. Claro que tem uma força significativa também, mas é inferior a essa do primeiro exemplo, tá? Então isso que vocês têm que entender. Você vai ver muita gente ensinando o padrão Hammer, ele não vai explicar isso para você. Mas se durante o período semanal, período de 5 minutos, o comportamento foi assim, daí você tem como investigar, você tem que pegar o gráfico, verificar lá os tempos, os frames dentro do período que tem o candlestick, identificar se teve esse comportamento. Então a gente já tem aqui uma adição de potencial pela psicologia decifrada, pela psicologia descrita, pelo comportamento da formação. Existem esses dois tipos de comportamentos, né? Existem outras variáveis, mas não são tão importantes, essas são as mais importantes. Se for explicar todas as variáveis de comportamento de um candlestick, de um padrão de candlestick, antes dele se formar, são várias, então seria horas aí explicando várias, me lembrando de várias, teria que criar ali um arquivo ali absurdo, né, sobre isso. Né?
enfim, fica inviável explicar tudo isso, mas as duas principais são essas. Então, o primeiro comportamento que eu expliquei, você pode voltar o vídeo para ver, o primeiro comportamento que eu expliquei indica força maior do que o primeiro. Os dois são fortes, indicam força compradora para subir, etc., formando um repique, ou iniciando uma tendência de alta, ou continuando uma tendência de alta, vamos chegar lá daqui a pouco, mas o primeiro comportamento indica mais força. Então é importante o especulador ou o investidor ter essa noção de probabilidade adicional maior por essa característica minuciosa da qual cursos de candlesticks avançados aí, o pessoal não sabe disso, ou não tem noção disso, ou não percebe isso. Tá? Livros não falam muito sobre isso que eu estou explicando. Né? Poucos livros, alguns livros falam, mas são poucos, etc. Então é isso, tá? Então a psicologia, né, do padrão explicada tem os dois comportamentos dentro do período. O primeiro tem mais força. E também mostra a superação da pressão compradora frente ao desespero que foi gerado pelos vendedores. E a pressão compradora recuperou a moral, indicando uma direção e força para cima. Né? E não necessariamente é uma tendência de alta, pode ser um repique, pode ser um início de tendência de alta, depende do contexto. Tá? E agora a gente tem o intensificador de poder ou probabilidade. Né? Daí tem a questão, né, quanto maior a sombra inferior, mais forte é o padrão. Quanto maior o volume de negociação no período do candle, maior a força do padrão. Isso aqui também, daqui a gente já está adicionando um indicador que é o volume. Ele é um indicador, né? Volume de negociação, volume de dinheiro. Então a gente tem aqui no TradingView mesmo, a gente pode pegar, talvez eu ache um martelo aqui parcial, né? A gente tem aqui um martelo parcial, tá? Que é do tipo aqui negativo, que é inferior ao positivo. Sombra não é 3 vezes maior, é 2 vezes e meia, mais ou menos, tá? Então é um martelo fraco negativo. Esse aqui verde, ele não é muito martelo, porque ele tá com o corpo dele está muito grande, está praticamente do mesmo tamanho do que a sombra, então o vermelhinho aqui é melhor, tá? Então a gente tem lá o volume, né, de negociação. Então vou pegar aqui o volume para vocês, tá? Aqui é o volume, deixa eu ver, a gente acha o volume aqui, peraí. Aí tem osciladores, é o volume normal, tá? Beleza, aqui é o volume de negociações. Daí tem alguns indicadores de volume, né, que são volumes ali que indicam volume de dinheiro, às vezes é volume de negociação. Então tem diferença entre volume de negociação e volume de dinheiro. Ambos podem usar os dois ali que tá valendo, tá? Então vou ver até se eu acho aqui um bendito de um martelo positivo. Tá aqui, um martelo melhor aqui, ó. Tá vendo esse vermelho aqui? Aqui, ó. Aqui ficou um martelo legal, cara. Esse martelo aqui, ó. Tá? O martelo aqui é muito bom. Vamos até dar um zoom aqui para ficar melhor, tá? Então tá aqui. A gente tem o nosso martelo aqui. Perfeito, cara, ó. Né? Martelo. Corpo, sombrinha pequenininha e sombra grande, umas 3 vezes maior do que o corpo, tá? Daí o que eu vou ver? A gente tem o volume negativo, ou seja, tá diminuindo o volume, o vermelho, né? E aqui o azul é aumento de volume, né? A gente pode ver aqui também no indicador, né? Não sei se aparece aqui alguma coisa pra gente. Então a gente vai ver que quando fez esse martelo positivo, a gente tem um volume de negociação que aumentou, ficou positivo, né? Ele aumentou, só que o ideal para que esse martelo tenha mais força é que o volume na região em que fez o martelo seja maior do que o anterior. Então o ideal seria que fosse um volume positivo maior do que o anterior. Foi o que aconteceu nesse martelo. Não, aqui também foi negativo. Aqui também foi negativo. Por exemplo, aqui também não é bem um martelo, né? Aqui também foi negativo. Então, para intensificar a probabilidade do martelo, é bom que o volume seja maior do que o anterior. E também você pode comparar o volume em relação aos volumes anteriores.
Então, por exemplo, embora esse martelo não fez um volume maior do que o anterior, ele fez um volume maior do que os anteriores aqui nessa região. Então isso indica a força para que esse martelo tenha mais intensidade. Toda vez que fez o martelo e o volume ele for menor do que volumes em períodos anteriores, mais uma semana atrás, 3, 4 candles atrás, 10, 20 candles atrás, então indica claramente, né, que esse martelo, que esse padrão ele tem mais força. Então o volume intensifica também a probabilidade, né? E daí você tem as duas coisas, né? A sombra está maior e o volume também está maior. Então eu comparo, né? O volume ele está maior. Né? Você tem aí o martelo positivo. Vou colocar de azul aqui, né? A sombra cresceu 5 vezes e o volume também cresceu muito. Então a sombra está gigante e o volume está gigante. Aumenta ainda mais a probabilidade desse padrão, certo? Perfeito. Agora, muito bem, a gente tem aí os padrões de essas características do Hammer, mas existe outra questão do Hammer que também é o principal. É o contexto onde ele ocorre. Então não adianta ocorrer um Hammer em uma tendência de baixa, do qual o contexto, que é um complemento, é fruto do complemento de outros indicadores, outros padrões, outras técnicas que você utiliza para determinar o contexto. Nunca um padrão de candlestick ele vai determinar o contexto. Ele vai determinar uma força que pode estar pode estar a favor de um contexto ou contra um contexto. Então essa força do candlestick vai ser intensa, vai gerar um movimento baixo se for contra o contexto, vai gerar um movimento pequeno, de dimensão pequena, para a direção que esse candlestick indica. Se for contra o contexto, se for a favor do contexto, vai fazer um movimento grande. Ou vai favorecer a continuidade do contexto, dependendo da condição em que ele ocorra. Veja bem, nunca você vai usar um candlestick sozinho. Depende do contexto para você julgar a força. Por exemplo, mito sobre candlestick. Se acontecer um candlestick aí de alta, o martelo, aconteceu o martelo, então vai reverter a tendência. Vou usar o martelo para indicar a reversão de tendência. Nunca que um martelo ele vai ser um meio para reversão de tendência. Nunca. Nunca. Ele vai ser um meio, vai depender do contexto. O contexto vai indicar uma possível reversão de tendência. Aconteceu o martelo, ele vai ser o estopim. Ele vai ser o pavio ali, né, da dinamite, que vai reverter a tendência, vai gerar explosão e vai reverter a tendência, mas vai depender de acender esse pavio, do tamanho desse pavio, onde outros complementos vão identificar o tamanho desse pavio ou não, para julgarmos se o mercado, então, ele vai caracterizar por realmente uma grande probabilidade de reverter a tendência. Então não basta só o candle, tem que ter um complemento que justifique isso. Por exemplo, igual no caso do pavio, né? Não adianta nada você ter o pavio, a dinamite ali, mas não tem o fósforo, não tem o fogo para acender, para explodir. Então, você ter o martelo aqui, que seria o pavio curto, mas não tem fogo, então não vai adiantar nada. Então é isso que eu estou querendo dizer. Ele indica um meio para gerar uma reversão, mas ele depende de um monte de coisa. Tá? Então é um mito dizer que a gente pode usar candlesticks para operar a reversão da tendência. Não, ele serve sempre como complemento, os candlesticks. Mas se você domina os candlesticks, você vai ter uma vantagem injusta no mercado de capitais, em todos os mercados. Tá? Então vamos lá. Potencial de repique condições. Primeiramente, o que é um repique? Só revisando aqui. Você tem topos e fundos descendentes. O repique é esse movimento de alta contra a tendência de baixa, tende a fazer topos e fundos descendentes. Então o repique ele vai ser esse movimento de alta contra a tendência de baixa, ou seja, é um movimento contra a tendência de baixa, mas a tendência de baixa tende a continuar. Né? Fim de projeções de pivô de baixa, então você tem um pivô de baixa que é isso aqui, tem lá, você tem que assistir outros vídeos de análise técnica meu que eu falo de pivô, e daí você pode projetar
quando rompe esse fundo, ou antes, né, se você identifica padrões que indicam o fim do topo do pivô, para a projeção até onde vai a onda próxima do pivô de baixo. Então, você fez a projeção, não ocorreu a projeção, mas você sabe que vai bater aqui. Daí, quando está batendo aqui, apareceu o martelo positivo, indica se o contexto é de tendência de baixa, é apenas um repique. Eu não vou comprar pesado aqui. Eu não vou operar para surfar em tendência de alta aqui, porque é a tendência de baixo. Mas, se eu estou vendido, eu posso usar ele para sair da operação. É um meio de sair da operação. Se você está operando só essa onda. Se você está operando essa onda, mas você está surfando em tendências de baixa de gráficos inferiores, você usa o gráfico superior, que você identificou essa onda de baixa, para sair no martelo positivo, que ocorreu aqui. Tá? Então, um exemplo. Em suportes de tendência de alta, que pode ser linhas de tendência de alta, médias móveis, retrações de Fibonacci, ou outros indicadores. Então, vídeo de Fibonacci, vai lá ver o meu vídeo de Fibonacci, ou se você já sabe, você sabe o que eu estou falando. Né? Então, o que sustenta uma tendência de alta? Você tem lá uma linha de tendência de alta. Né? Uma linha de tendência de alta, daí o preço ele vai, né, fazendo topos e fundos ascendentes e vai encontrando suporte nessa linha de tendência de alta. Ou essa linha azul pode ser uma média móvel específica que diagnostica a tendência de alta e funciona como suporte para a tendência de alta. Daí, apareceu o martelo positivo aqui, é um padrão de continuação de tendência de alta, de possível continuação de tendência de alta, vai depender do contexto, vai depender da força do padrão, do comportamento, em que esse padrão ocorre dentro do período, toda aquela questão do comportamento, de psicologia, eu expliquei, tudo isso tem que ser analisado. Se você se tornar mestre em analisar isso, você terá uma vantagem injusta no mercado, né? Uma vantagem injusta no mercado. Né? E outros indicadores também, né? Um indicador que indica o suporte que sustenta a tendência de alta. Apareceu o martelo ali nesse indicador, nesse padrão, nessas condições que você usa para analisar o mercado, para analisar o contexto, a palavra-chave aqui é contexto. Daí o martelo positivo ali, ele vai ter um diferencial extremo para você comprar, para surfar uma tendência de alta, para você comprar para ganhar em um certo movimento de alta, etc. Né? E o potencial de início de tendência e condições. Na realidade aqui, né, é repique, tá? Eu só corrigir aqui. Você tem aqui a linha de tendência de alta. Daí, uma tendência de alta ela é caracterizada por topos e fundos ascendentes, daí ela faz, né, pivô de baixo. E daí tem um repique para tentar reverter para a tendência de baixo. Né? Então você pode, por exemplo, se aparecer um martelo positivo aqui, mas o contexto é de tentativa de reverter para fazer esse movimento, daí você não compraria, aliás, né? Mas você poderia identificar um repique aqui, né? Por exemplo, fez um martelo positivo. Essa onda de alta é pequena para esse gráfico, mas em gráficos inferiores pode caracterizar uma tendência gigantesca. Então, pelo martelo positivo do gráfico superior, eu posso dar uma entrada em gráficos inferiores para surfar uma tendência de alta lá. Swing trade, day trade, sei lá. E aqui nesse gráfico, o contexto é de repique, então não compensa operar comprado pesado. Por isso que eu falo que depende do contexto. Né? Daí agora para início de tendências de alta, condições, né? Daí numa tendência de alta você tem lá um indicador, um padrão que indica um suporte que sustenta a tendência de alta. A tendência de alta ela é caracterizada por topos e fundos ascendentes. Tem a sustentabilidade desse suporte que sustenta essa tendência de alta. Né? Daí assim, nos pullbacks, o que é o pullback? Pullback é quando faz um pivô de alta, né? E daí você tem esses movimentos aqui de baixa. Ó. Mas como o pivô é de alta e tende a fazer um novo pivô de alta, tende a continuar fazendo topos e fundos ascendentes, essa correção em azul é chamada de pullback de pivô de alta. Tem um pullback de pivô de baixo que equivale ao repique. Eu sempre falo de pullback de pivô de baixo, mas é o meu jeito de falar. Mas pullback geralmente é mais aplicável tecnicamente para pivôs de alta. Né?
Então, está fazendo um pivô de alta, tende a fazer um pivô de alta, esse é o contexto, a tendência é de alta. E vai fazer um pullback. Daí começou a corrigir, apareceu o martelo positivo aqui. Aí, dependendo das condições psicológicas dele, já explicadas, pode ser um bom ponto de compra, né? Pode ser a finalização da queda para você estar comprando para holding de longo prazo, etc. Né? Cada martelo por aparecendo nessas condições aqui, né? Pullback de pivô de alta em suportes de tendência de alta, que pode ser linha de tendência. Então, a mesma coisa. A tendência de alta está corrigindo, mas o contexto não é para reverter. O contexto é para bombar. Ele vai bater aqui, o contexto indica que vai bater aqui e vai bombar. Daí é diferente, tá vendo? Então, na mesma condição, tá fazendo um pivô de baixo, tá fazendo um martelo positivo aqui, mas o contexto é bater aqui e formar a tendência de alta. Ou seja, dependo de outras ferramentas para identificar a tendência de alta. E vai bater ali, pode fazer um padrão de candlestick de alta ali, e este padrão de candlestick será um ponto de compra para eu comprar e segurar para longo prazo, depois de uma grande correção, ou fazer um trade aí, surfar na tendência de alta que tende a continuar. Então não vai ser isso aqui, né? Não vai ser isso aqui para reverter igual do último caso. Então, mais a questão do contexto, você tem que compreender para você tomar decisões corretas, tá? Potencial de continuação de tendência e condições. Depende do contexto e do indicador complementar. Indica que a tendência continuará ou não. Então, padrão de continuação, Leandro. Isso aí não é padrão de continuação. Sim, mas mesmo ele não sendo padrão de... Por isso que eu falo, nos livros, isso não é muito falado. Né? O padrão de continuação, se tem um contexto de tendência de alta que tende a continuar, daí ocorre o padrão de continuação aqui, daí a tendência continua. Perfeito. Mas mesmo um padrão de alta, como um martelo positivo, ele pode indicar um enfraquecimento, pode indicar o aborto do enfraquecimento da tendência de alta, indicando que a tendência está forte para tentar fazer novo topo. E esse novo topo que vai fazer depois de um pullback, por exemplo, ele pode indicar esse novo topo uma condição que vai motivar a pressão compradora, que fará o preço subir ainda mais e aumentar o rally. Então, um padrão de alta apenas, ou de início de tendência de alta, ou de possibilidade de reversão de tendência de baixa para alta, passa também a ser um mecanismo de continuação da tendência de alta. Coisa que em cursos de candlesticks, livros de candlesticks não se fala, mas isso é provado na prática. Você pode pesquisar e você vai ver isso acontecendo. Então ele também serve para indicar continuação de tendência de alta, sim, depende do contexto. Né? Então veja que são várias variáveis. Não é uma coisa assim, né, simples, 1 mais 1, né, é simplesmente 1 mais 1, é algo preciso, é algo assim simples, uma regra simples e vai acontecer. Não, tem muitas variáveis envolvidas. Você tem que ajuntar as variáveis e tirar uma conclusão que tem não somente lógica, mas tenha muita essência para justificar o que esse padrão está significando, está indicando, etc. E variáveis desse padrão que equivalem ao clássico. Isso aqui é muito importante. Né? Então, por exemplo, variáveis que equivalem ao clássico. Aqui a gente pode buscar aqui nesse gráfico aqui mesmo. O nosso clássico, a gente tem aqui o nosso clássico. Vamos pegar aqui ele. Ó. Aqui o clássico. O classicão é esse aqui, tá? E você tem o quase clássico que tem essas sombrinhas aqui pequenas. Tá? Mas a gente pode ter também um padrão, né, positivo, da qual você tem o corpo, e daí você tem uma sombra maior. A sombra do tamanho do corpo. Opa, fugiu dos dois padrões, mas a sombra é gigante. É 3, 5 vezes maior. Se eu tenho essa primeira condição do corpo e você tem aqui uma sombra maior, e daí você tem
A sombra um pouquinho inferior, um pouquinho maior, umas 2 vezes maior. Isso aqui, uma vez o mesmo tamanho do que o corpo. Aqui eu tenho 2 vezes. Ah, Leandro, isso aqui é um martelo positivo? Fora de contexto em relação ao clássico? Não. Porque você tem o padrão spinning top, que é a sombra inferior e superior são iguais em dimensões. Então, se isso aqui está um pouquinho maior, é um pouco similar. Então, isso aqui seria mais um spinning top desconfigurado ou parcial do que um martelo. Agora, aqui a sombra é muito grande, muito maior. Então, isso aqui também é um martelo positivo. Só que não é a condição clássica. E a sombra é muito gigante. Se o volume for muito gigante também, e o contexto apresentar também uma certa condição de movimento que o martelo positivo indica, então ele vira um martelo positivo sim, mesmo não sendo diferente disso e disso. Tá? Então isso aqui é um tipo de variável que pode ocorrer e que geralmente ocorre. Vamos uma sombra maior, fez uma sombra grandona, aqui o corpo, e daí tem uma sombra muito maior, umas 10 vezes maior. Também é um martelo, a gente pode julgar como martelo por conta da característica da sombra e o contexto também. Isso aqui não é muito legal, né? Ele sai um pouco do padrão psicológico, mas tem um rastro bom do padrão psicológico, então ele acaba equivalendo um pouco ao padrão, esses 3 padrões aqui, né? Do martelo positivo do Hamer, do Takuri. Tá? E agora ferrou, lascou tudo aqui, cara. O gráfico aqui desapareceu. Só um minutinho. Outra coisa também interessante, né? Você tem aí o corpo do candlestick. Ele é pequeno, ou seja, o martelo ele é assim, né? E a sombra aqui. Mas aqui o corpo dele é menor, né? Daí você tem uma sombra grande, fica parecido com o doji Pernalta, né? O long leg de doji, né? Tem a versão invertida também, inverted long leg de doji. Eu vou explicar esse padrão, vai ter vídeo sobre ele também. E isso aqui também pode, isso aqui tá mais para é um martelo bem parcial, tá? Porque é interessante nesse caso, essa variável, que o corpo ele tenha uma estrutura maior, tá? Aqui tá um pouco achatado, né? Você vê que ele não tá igual esse risco aqui, né? Que é a abertura e fechamento no mesmo nível, no mesmo valor, mas você vê que as aberturas e fechamentos estão muito próximos um do outro. Se for assim, então, né? Bem fininho, é mais para doji, long leg doji do que para martelo, tá? Mas a variável interessante do martelo é quando faz uma sombra um pouquinho maior, mas a sombra ela é bem maior também, a sombra inferior, tá? E outra variável do martelo interessante é quando você tem o corpo grande, ele não é, a abertura e fechamento não são muito rentes ali, parecendo um long leg doji, né, ou um doji, ou um gravestone doji, um dragonfly doji, né, que é aqui, ó, né, dragonfly doji. Mas você tem aqui a sombra 2 vezes maior somente, né, do que o corpo. Aí você pode ter a opção de ter uma sombrinha pequena e é 2 vezes maior a sombra em relação ao corpo. Então isso não é um martelo porque não é 2 vezes e meia. Não, também é um martelo, mas ele tem menos força. Porque ele não seguiu aquela regra ideal de ter 2 vezes e meia, 3 vezes, ou muito mais, preferencialmente muito mais, para ser considerado um martelo positivo, tá? Então, quer dizer, são variáveis em relação ao martelo, né, que pode ser usada também para parcialmente indicar a mesma probabilidade ou parcialmente quase equivaler ao martelo, mas tem um valor quase equivalente e que vale uma medida operacional, mesmo não sendo igual ao clássico. Tá? Então isso é para você entender que nunca no mercado caótico vai acontecer o padrão de candlestick igual ao padrão do livro.
Aí o sujeito estuda candlestick, mas não consegue identificar, porque ele não entende essas variáveis. E você tem que também trabalhar dentro de padrões parciais. Você não trabalha com padrões com quase equivalente à probabilidade, porque ele parcialmente forma esse padrão, a variável desse padrão que aparece no mercado caótico, ele é parcial, né, a formação do padrão. Você tem que trabalhar com essa condição parcial também, senão você nunca vai operar no mercado. E você, usando complementos do contexto e outras coisas, esse padrão parcial pode ser um indicativo de uma super compra, de uma super venda, de uma saída operacional espetacular, porque você trabalhou com essa condição parcial. Certo? Então não é tão simples assim como aparece nos livros, né? Então você pode ver que essas aulas aí sobre candlestick, sobre cada padrão, tem 40 minutos. Por quê? Porque é complexo. Né? Porque é complexo e a gente então vai seguir fazendo. Então essa aula de hoje está terminada, espero que tenham gostado. Para ajudar no crescimento desse projeto, eu formaria aqui uma biblioteca sobre candlesticks ao longo do tempo, né? Única do meu conhecimento de 16 anos. Quem quer fazer o meu curso, aprender a nossa metodologia que funciona, já está pronta. Esse padrão de candlestick aqui, esse conhecimento é válido, mas só ele não adianta. Então você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um método, você tem que ter uma estratégia de investimentos ou de trading para ter sucesso. Eu tenho a minha, posso ensiná-la para você, tá tudo pronto, tudo mastigado. Faça o meu curso, o meu treinamento, ou se inscreva no grupo secreto de sinais, onde tem sinais mastigados para todos esses mercados, e tem a carteira de criptomoedas para longo prazo, onde eu indico também pelas metodologias que funcionam, a hora certa de comprar lá no fundo do poço e vender lá no rally, na alta. Desde 2017 venho fazendo isso, com sucesso, felizmente. E você pode também estar seguindo esses sinais por menos, hoje, né, 2023 praticamente, por menos de 19 mensais, você consegue entrar nesse grupo secreto, receber tudo mastigado lá. E o curso também você pode estar fazendo, entre em contato comigo, links na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, deixe seu comentário. Obrigado, até mais.